Luva de Pedreiro acaba de sofrer uma derrota milionária na justiça. Depois de mais de 4 anos de uma briga que tomou conta da internet, Irã Ferreira perdeu mais um recurso contra seu ex-empresário, Alan Jesus. E agora, somando a multa, indenizações, juros, correções e honorários, essa história pode custar mais de 10 milhões de reais ao Luva de Pedreiro. Mas como uma parceria que durou apenas alguns meses conseguiu virar uma briga de milhões que se arrasta desde 2022? E tem um detalhe que muita gente talvez nem lembre mais. No auge dessa confusão, Alan Jesus chegou a afirmar que ele e membros de sua família estavam recebendo ameaças de morte. Então o que realmente aconteceu entre os dois? Porque 4 anos depois, a justiça decidiu contra Luva de Pedreiro. Fala lá galera, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson Silva, pra quem não me conhece. E rapaz do céu, ficou salgada essa multa aí pro Luva de Pedreiro, hein? Mais de 10 milhões de reais pro seu ex-empresário. Vocês acham que os juízes pegaram pesado com Luva? Bom galera, antes de começar o vídeo, peço na humildade, se quiserem se inscrever no canal, se inscreva no canal, esmaga o like pra fortalecer a gente. E chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, essa história começou a ficar estranha em junho de 2022. Naquela época, Luva estava simplesmente no auge. O recebe estava em todo lugar. Milhões de seguidores, contratos publicitários, jogadores famosos reconhecendo Irã. Só que, de repente, começaram a aparecer sinais de que alguma coisa não estava bem nos bastidores. Pai, eu tô por meus seguidores, vou ficar uns tempos aí, tá ligado? Sem postar vídeo, vou esfriar a cabeça. Eu tô puto mesmo, pô, eu tô puto. Muita gente ruim que tem, muita gente ruim. Nada que eu queria, privado, não podia sair com meus amigos, eu não podia gravar minhas coisas, não podia postar as músicas que eu gosto. Luva começou a demonstrar insatisfação publicamente. Rapidamente, as atenções se voltaram para quem administrava sua carreira, Alan Jesus. A relação entre os dois havia começado poucos meses antes. Em fevereiro de 2022, Irã assinou um contrato de gerenciamento de carreira com a empresa ligada a Alan. E esse contrato deveria durar 4 anos. Só que aproximadamente 4 meses depois, Luva queria sair. E foi aí que tudo explodiu. Na internet, começaram a surgir questionamentos sobre o dinheiro de Luva estaria recebendo. Uma das afirmações que mais repercutiu na época foi a de que havia movimentações consideradas muito baixas nas contas bancárias de Irã, diante do tamanho do sucesso que ele estava fazendo. Para o público, aquilo parecia não fazer sentido. O cara tinha milhões de seguidores, fechava publicidade, estava conhecido no Brasil inteiro. Então, cadê o dinheiro? A pressão em cima de Alan Jesus aumentou absurdamente. Isso. Em momento algum isso aconteceu e eu vou te mostrar agora o áudio que eu mandei pro pai dele. Esse áudio ninguém tem. Nunca mostrei pra ninguém. Mesmo quando eu fui acusado, eu respeitei pra zelar a imagem dele e não revelei isso. Considera esse contrato um contrato equilibrado? Você Por falava exemplo, de valores para ele. Só que é importante deixar uma coisa clara. Alan sempre negou ter roubado ou se apropriado indevidamente do dinheiro de Luva. A versão dele era diferente das narrativas que dominavam as redes sociais. Enquanto a internet escolhia lados, a relação entre os dois estava praticamente destruída. Foi nesse período que a situação atingiu um nível ainda mais pesado. Alan afirmou publicamente que estava recebendo ameaças de morte. E segundo ele, as ameaças chegaram também a pessoas de sua própria família. Ou seja, aquilo já não era mais apenas uma discussão entre empresários e influenciador. Virou uma guerra nas redes sociais. Só que enquanto milhões de pessoas discutiam quem estava certo, havia uma coisa muito mais importante acontecendo longe da internet. Existia um contrato assinado. E esse contrato tinha uma cláusula que acabaria perseguindo Luva pelos próximos 4 anos. Para ser antes do prazo, havia uma multa rescisória mínima de aproximadamente 5 milhões e 200 mil reais. Luva queria encerrar a parceria. Alan queria que o contrato fosse respeitado. E nenhuma das partes chegou a um acordo. Na época, inclusive, Alan chegou a pedir 20 milhões em uma negociação para encerrar toda a disputa. Esse valor considerava, segundo a apuração publicada naquele período, aquilo que o empresário projetava receber durante os 4 anos de contrato. Luva não aceitou. Em julho de 2022, houve uma audiência em conciliação. Era uma oportunidade para os dois lados resolverem aquela história antes que ela se transformasse em uma batalha judicial gigantesca, mas não teve acordo. E naquele momento talvez ninguém imaginasse que essa decisão ainda estaria causando consequências em 2026. A defesa de Luva passou a questionar o contrato. Um dos principais argumentos apresentado era que Irã não teria compreendido adequadamente aquilo que havia assinado. Também foram levantadas alegações relacionadas à sua escolaridade e às condições do negócio. Do outro lado, Alan defendia a validade do acordo. E a pergunta que passou a valer milhões era muito simples. Luva poderia abandonar aquele contrato sem pagar a multa? A resposta demoraria anos. Enquanto isso, Irã seguiu a vida. Mudou de gestão, passou a trabalhar com uma equipe ligada ao ex-jogador de futsal Falcão.
Vieram novas campanhas, novos contratos, viagens internacionais, encontros com estrela do futebol. E aquela história com Alan Jesus foi desaparecendo do noticiário. Só que desaparecer da internet não significa desaparecer da justiça. Ainda em 2022, Luva começou a ter que depositar judicialmente uma porcentagem dos seus rendimentos. A determinação previa depósito até atingir os 5,2 milhões relacionados à multa discutido no processo. E isso é importante. Aquele dinheiro depositado judicialmente não significava que ela simplesmente recebia o valor naquele momento. O dinheiro ficava vinculado ao processo enquanto a justiça decidia quem tinha razão. E os anos foram passando, até que a situação começou a ficar cada vez mais desfavorável para a Luva. A justiça reconheceu a validade do contrato e entendeu que houve rompimento unilateral e sem justificativa suficiente para afastar as obrigações previstas. Só que ainda existia discussão sobre o tamanho da multa. Em uma decisão anterior, os 5,2 milhões chegaram a sofrer uma redução de 30%. A multa caiu aproximadamente para 3 milhões e 600 reais. Parecia uma vitória parcial para a Luva. Economizar mais de 1,5 milhão de reais definitivamente não é pouca coisa. Só que Alan Jesus também recorreu. Ele queria o valor integral previsto no contrato. E aí chegamos ao capítulo que fez a história voltar às manchetes agora. Em agosto de 2026, a 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio Grande de Janeiro analisou novamente o caso. E os 3 desembargadores decidiram por unanimidade. O recurso de Luva não convenceu o tribunal. Os argumentos apresentados para tentar invalidar o contrato, incluindo a alegação de analfabetismo funcional, foram rejeitados. E aquela redução de 30% da multa caiu, a justiça restabeleceu o valor original de 5 milhões e 200 mil reais. Segundo a decisão divulgada, houve rompimento unilateral e imotivado do contrato e violação da cláusula de exclusividade. Mas espera aí, se a multa era de 5,2 milhões, de onde estão saindo os mais 10 milhões que apareceram nas manchetes? Essa é a parte que muita gente está confundindo. Os 5,2 milhões correspondem à multa contratual restabelecida. Só que a conta não para necessariamente ali. Existem outras condenações e ainda entram atualizações monetárias, juros, despesas e honorários de advogado. Os honorários, por exemplo, foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação. E quando tudo isso é colocado na ponta do lápis, o impacto financeiro pode ultrapassar os 10 milhões de reais. Então é importante entender. Não significa que Luva pegou 10 milhões e entregou hoje para Alan Jesus. Estamos falando do impacto financeiro que essa disputa judicial pode alcançar considerando o conjunto das obrigações e atualizações. E ainda pode haver novos recursos, mas neste momento a decisão mais recente é uma grande vitória judicial para Alan Jesus. E sabe o que deixa essa história ainda mais curiosa? Volta mentalmente para 2022. Na internet havia uma pressão gigantesca contra Alan. Milhões de pessoas acompanhavam a Luva, as acusações e suspeitas circulavam numa velocidade absurda. O próprio empresário dizia que ele e sua família estavam sendo ameaçados. 4 anos depois, a justiça analisou o contrato, documentos e argumentos dos dois lados e decidiu manter a responsabilidade de Irã. Toda a crítica feita naquela época automaticamente era falsa. E também não significa que todas as atitudes de qualquer um dos envolvidos foram perfeitas. Significa apenas que, juridicamente, nessa disputa contratual, a situação ficou muito desfavorável para a Luva de Pedreiro. E existe uma ligação muito grande, escondida nessa história, principalmente para quem sonha em viver da internet. Quando alguém explode nas redes sociais, tudo acontece muito rápido. Seguidores chegam rápido, dinheiro chega rápido, empresários chegam rápido, marcas chegam rápido, contratos também chegam rápido. Só que um vídeo viral pode durar 30 segundos, uma assinatura pode acompanhar você. Luva assinou aquele contrato em fevereiro de 2022. Poucos meses depois, a parceria acabou, mas estamos em 2026. E aquele documento continua produzindo consequências. Talvez essa seja a parte mais absurda de toda essa história. A parceria durou meses, a briga durou anos. E uma relação que começou no momento em que Luva de Pedreiro estava se tornando um fenômeno mundial, terminou em uma disputa que pode ultrapassar 10 milhões de reais e ainda pode não ter acabado, porque enquanto existirem possibilidades de recurso, essa história ainda pode ganhar novos capítulos. Mas hoje o cenário é esse. Alan Jesus conseguiu restabelecer a multa integral prevista no contrato. Luva de Pedreiro sofreu uma nova derrota na justiça. E aquela briga que começou em 2022, 4 anos depois, pode terminar com uma das contas mais caras da história dos influenciadores brasileiros. Receba, só que dessa vez receba a conta. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês acharam dessa decisão dos juízes? Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa reviravolta do ex-empresário do Luva de Pedreiro. Vou falar pra vocês, hein? Ficou bem salgado pro Luva, hein? Mas a gente vai ficando por aqui, a gente agradece quem ficou até o final do vídeo. Se quiserem se inscrever, se inscreva no canal e deixa o like para fortalecer a gente. Até o próximo vídeo, valeu!